primeiro videozinho aqui pro canal. Já vou deixar bem claro o meu intuito aqui para fazer esses vídeos e o que vai estar sendo falado aqui no assunto. Hoje eu vou falar um pouco de side deck, vou tentar destrinchar o assunto o máximo possível para quem tem dificuldade, para quem não sabe nada e principalmente para quem tem pouco cash para investir. Por isso que aqui nessa tabelinha eu não vou estar mostrando cartas tipo... Eu vou até falar delas depois, tipo Nibiru, Evil Match, coisas desse tipo que são um pouco mais caras. Ashe não tá aqui porque normalmente Ashe entra no main deck e não no side, mas se você usa Ashe no side você sabe o porquê. Tipo, provavelmente o seu deck pede que hand traps sejam de side. Então tudo bem. O objetivo aqui é inserir a pessoa que está assistindo esse vídeo a ficar com, digamos assim, um tutorial completo, entender o que é side deck, como funciona, como fazer e... eu espero que seja útil. Bom, aqui vocês já podem ver de cara que tem algumas cartas que são bem simples, são bem bobinhas, mas ajudam muito para quem está começando, porque são cartas de fácil acesso, são cartas baratas e um dos objetivos aqui também de fazer esse vídeo é mostrar os valores, né? Tô com uma amiga aqui aberta para mostrar esses valores. E é isso. Vamos começar então a falar sobre side deck. Bom, primeiro o conceito de side, o que é, como funciona dentro do jogo, isso é mole. O side, como tá aqui mesmo, que dá pra você ver legal. Eu preenchi aqui, dividi em 2 tópicos, usei a área do side para dividir em 2 tópicos aqui o assunto, mas o side ele funciona assim, você tem 15 cartas que ficam fora do deck principal, que tá aqui em cima, né, tipo o modelo. Ficam fora do deck principal e eles só podem ser acessados a partir da segunda partida da match. A partir da segunda partida da match, você vai poder trocar as cartas entre o side e o main deck. E o número não pode ser alterado, tipo, você não pode ter menos cartas do que você tinha antes. Se você tem 40 cartas, você tem que finalizar o side com 40 cartas. Não pode botar mais. Você tem que tirar a mesma quantidade que você vai colocar. E você não... Tipo assim, você pode cometer esse erro durante uma match, um torneio, etc. Mas não cometa. O side tem que ser feito primeiro, depois o jogador vai declarar se ele vai primeiro ou vai segundo. Então, de certa forma, o side também é um palpite de sorte. Porque você vai fazer o side baseado no que você acha que você vai jogar. Se você for jogar primeiro, você vai fazer um tipo de side. Se você for jogar segundo, você vai fazer outro tipo de side. E essa é a parada. Muita gente faz o side por fazer, sabe? Tipo, bota lá qualquer 15 cartas e show. Nem mexe no side direito durante o torneio. E eu vou te falar que o side é uma das coisas mais importantes e que mais fazem você ganhar match durante um torneio. Porque às vezes o seu deck é bom, você tá jogando bem com ele, mas o deck do cara especificamente vai te cauterar em uma coisa ou outra ali que vai te complicar de ganhar ele. E é aí que o side entra no objetivo de te dar uma certa vantagem contra o cara. E é aí que você também tem que entender como é que funciona o side de turno 1 e o side de turno 2, quando você tá começando e quando o oponente vai começar. E obviamente isso é dado a quem venceu, né? Por exemplo, se você ganhou a primeira e o cara vai escolher, você provavelmente deduz que ele vai optar por começar. Se ele vai optar por começar, você tem que ir com o side de segundo. E aí, mesma coisa o contrário. Se o camarada começou e você sabe que você vai escolher começar, você faz o side para ir primeiro, que é o side mais certo. Afinal de contas, quem vai escolher é você. O primeiro tópico aqui do side que eu vou falar é as cartas Spell Trap Removal, porque... Bom, isso aqui é necessário, óbvio, tipo, todo mundo tem que ter carta de Spell Trap Removal, porque você vai precisar, e mesmo que você não precisar, é melhor você ter no side do que você precisar e não ter. Bom, eu separei essas daqui, tem mais, sempre tem, né? Eu vi que eu tenho carta pra caramba, mas essas são as mais conhecidas.
e as mais acessíveis, né? MST, para começar, bom, a mais de fácil acesso e a mais barata entre todas. Ela você acha em centavos. E muitas pessoas não usam mais o MST porque tem coisa melhor. Então é fácil você achar também alguém passando, né? Tipo, na local onde você joga, enfim, internet, qualquer lugar que você procurar, provavelmente você acha MST. Mas MST ruim? Não é. Ela destrói, dano alvo, é uma spell quick, então ela faz o básico. Você vai conseguir remover uma spell trap. Então tá show. E ela ser quick também ajuda. Ela é o basicão, tipo assim, tá ligado? Se você não tem uma opção melhor, MST tá show, não tem problema. É melhor do que nada. E Ciclone, aqui eu vou falar logo depois do MST porque pra mim é a melhor no momento, é a que eu mais gosto de usar. E ela é bem parecida porque é basicamente também uma spell quick, que dá alvo numa carta, só que em vez de ela destruir, ela bane, com a diferença que você paga aqui 1000 de vida. Você vai banir em vez de destruir, mas você paga 1000 de vida. O custo a mais aí que tem pra você usar o Ciclone. Por que eu gosto mais do Ciclone? Porque banir, você remove a carta de voltar pro jogo de alguma maneira, como era usada muito contra o Sky, né? Sky Strike dava engage, aí o cara dava Ciclone só pra banir a carta e ele não ter mais acesso à carta. E também porque algumas spell traps hoje, principalmente de arquétipos, elas têm efeito quando são destruídas ou no cemitério. E uma vez banidas, elas não vão ter acesso a esses efeitos. Então isso é bom. Ciclone é a que eu mais gosto hoje. E bom, com relação ao valor, hoje o Ciclone, cara, eu acho que tá bem barato. Se não me engano, ele tomou um print e fez ele ficar bem baratinho. Olha só, R$1, R$1,62, R$1,89, R$1, R$1,89, R$1,99, R$2. A média de R$2 pra uma carta top, que já foi tipo 10, R$20 cada. Então você tem a opção aí de ter uma carta boa, barata. Então pra mim ela é uma opção muito viável hoje, pra quem quer. Talvez não seja tão fácil de achar assim na pasta das pessoas que jogam no seu local, assim, porque provavelmente quem tem e não tem sobrando. Mas na internet você já viu que você acha com muita facilidade e bem barato, baseado nos seus reprints. Tá. Twin Twist é uma MST para 2, né? Ela destrói 2 cartas ao invés de uma. Também é uma spell quick, como tem esse padrão nas spell trap removes, ser quick. E ela tem o custo de descartar uma carta. Ela já foi a spell trap removal mais usada do jogo, só que hoje eu não gosto muito dela não. Pra ser sincero, eu passo bem longe de usar a Twin, passei as minhas, porque ela é um tipo de carta que eu não gosto muito. Eu acho ela um pouco cara porque ela faz, nem sempre você quer tirar 2 spell traps, e agora com a pena no jogo, menos ainda. Então, não sei. Sem falar que a Twin Twist, eu acho que ela não abaixou de preço, ela continua sendo uma carta meio cara. E isso eu acho problemático. Não gosto. Olha só. R$5 é a menor. R$5 é a menor. Você pagar R$15 no trio de Twin. Tipo, sendo que você com R$6 tem um trio de Cosmic que também já vai suprir suas necessidades. Uma boa carta. Se você tem, dá pra usar? Dá. É uma boa carta ainda assim, principalmente se você se beneficia do discard dela, porque tem decks que podem se beneficiar de jogar uma carta pro cemitério, então aí eu acho até jogo, né, porque você vai fazer algum 2/2. Nevasca, cara, Nevasca é uma das mais simples aqui, ela não é tão boa. Bom, ela dá alvo numa spell, então tem que ser spell. Ela é melhor para cartas de campo ou para decks que vão usar tipo uma spell quick, uma reinforcement, reborn, coisas desse tipo ou que já estão no campo também. Basicamente, vou ler. Você escolhe uma spell no campo com o seu oponente controla. Nesse turno
nega os efeitos dela e se ela sair do campo, cartas com o mesmo nome também são negadas. Se ela sair do campo, ao invés disso, ela volta pra mão do dono. Então, tipo, se o cara ativar uma reinforcement e você der isso, a reinforcement vai ser negada, mas vai voltar pra mão do cara. Mas ele não vai poder mais ativar nesse turno, porque, enfim, é o objetivo da carta. Ela vai continuar negando cartas com o mesmo nome. Mas ela também serve pra você cauterar campos, né? Tipo, cara, muitos decks hoje usam carta de campo. O cara tá com o campo lá setupado, você joga no campo, negou o campo, você vai conseguir jogar. Tipo, sei lá, tá com medo de um Lie of Darkness, tá ligado? Você tirou o campo dele ali e você jogou, tranquilo. Não preciso falar, é um pouquinho pior do que as outras, levando em conta que ela nega, né? Tipo, isso é bom. Por exemplo, cartas de decks de fusão também, tipo Branded, que usam Poly também, ela é boa. Mas ela é um pouquinho pior do que as outras porque ela só pega Spell, mas ela é boa porque ela nega em vez de destruir, diferente das outras que destroem ou bane, e nesse caso não nega. Exceto se for uma trap contínua, né? Traps contínuas são negadas se destruídas porque elas precisam estar face up no campo para resolver. Diferente das demais. Se o cara dá um Reinforcement ou uma Monster Reborn e você destruir com MST ou banir com Ciclone, a carta vai resolver, nada vai mudar. Nesse caso ela nega. Então ela sim é uma carta interessante. Por ser um negate de spell, é uma opção. Uma opção viável e muito barato, cara. Se não me engano, essa carta aqui tipo, é menos de R$1. Depois que a lata saiu, ela tipo, tem bastante aí pra comprar em tudo quanto é lugar e é bem baratinho. E a pena, né, cara? A pena é melhor. Tipo, de todas é a melhor. Não, ela tá limitada, ela vai destruir todos os spell traps do cara. Só que ela tá uns 11 a 12 reais depois do Structural Traptrix. Que, de certa forma, é um investimento bom, porque tá barato. Convenhamos, 11 reais numa carta que você vai comprar uma única vez e vai usar sempre. Você pode usá-la de pen, se você quiser, porque vale a pena. Todo deck em algum nível usa Spell e Traps. Ou você pode deixar lá no side junto com um trio de MST ou um trio de Ciclone, pra você ter um setup de Spell Trap Removal top pra lidar com o cara. E show de bola. Só que já é o suficiente pra você jogar de boa, tá ligado? Contra decks de trap ou se você precisa ter um removal contra algum deck específico. Removal ajuda muito, tipo contra campos, etc, como eu disse. Tipo o próprio Flow Under Risk que precisa do campo para consistência. Você tirar o campo do cara no meio do combo, você vai ter a facilidade de quebrar a mesa dele, tá ligado? Isso é muito bom. O segundo tópico aqui que eu separei foram traps contínuas, mais conhecidas como floodgates, que são traps que são para atrapalhar a vida das pessoas. Por que eu separei ela num tópico específico? Porque elas são situacionais demais, até mais do que outras cartas, porque você precisa se beneficiar do uso delas e só quem tem que se ferrar é quem tá jogando contra você. Então eu vou dar alguns exemplos aqui, vou falar bem brevemente sobre elas e porque algumas são muito boas e outras nem tanto, e quando você deveria usar uma Trap Floodgate no seu deck. Bom, as principais aqui são essas três, né? O pessoal já deve conhecer bem aí, que joga Yu-Gi-Oh! Há um tempo, Gozen, Reverie e a TCBO. Basicamente, cada uma delas aqui é um tipo de Floodgate diferente. Essa daqui é para atributos, cada jogador só pode controlar um atributo de monstro. Essa daqui é para tipos, só pode controlar um tipo de monstro. E essa daqui é ao contrário da outra, só pode controlar um monstro de cada tipo. Você pode controlar monstros de tipos diferentes, cada jogador. Então, você vai usar essas cartas aqui baseado no tipo de deck que você usa. Por exemplo, se você usa um deck que só usa monstros guerreiro, tanto no main quanto no extra, uma Reverie é legal. Porque você não vai ser prejudicado pelo uso da Reverie, afinal de contas todos os monstros são warriors. Então tudo bem. Ela não vai te travar. Mas então quando você tem que botar ela de side? Quando o deck do oponente tem essa transição. Por exemplo, o Buster Blade ele usa monstros guerreiros e dragão.
Só que se o Synchro estiver no campo, todos os monstros se transformam em dragão. E aí, se o cara flipa uma River, ele te loca a dragão, porque você não vai poder fazer nada. Tipo, acho que é um Booster Dragon. Vou procurar aqui rapidinho. Booster Dragon. É esse bicho aqui. Ele vai transformar todo mundo no campo em dragão, inclusive os seus monstros. E aí, se o cara flipa uma River, você vai estar alocado a dragão, porque os seus monstros agora são dragão. E você só pode controlar monstros do tipo dragão. E se o seu deck tem outro tipo de monstro, você não vai poder mais jogar. Você vai estar alocado a monstros do tipo dragão. Então as Floodgates, elas trabalham nesse quesito. Você vai jogar contra pessoas que usam monstros de tipos diferentes. Tipo, um deck que usa monstros guerreiro e dragão, monstros de tipos diferentes. Enfim, eu não tô... Tri-Brigade. Tri-Brigade usa Beast, Beast Warrior, Winged Beast. Se você usa um River contra ele, ele vai ficar alocado no primeiro tipo de monstro que a gente jogar. Já a TCBO já trabalha no campo oposto. O cara vai poder usar tipos diferentes de monstros, seja Beast, Beast Warrior, Winged Beast. Tipo, se for um deck que só usa monstros de um tipo, máquina, guerreiro, dragão, a TCBO é a melhor carta, porque aí você vai estar ferrando o cara de usar o padrão do deck dele, que é um tipo só. Só que no caso da TCBO é bem mais difícil você achar um deck que possa usá-la, né? Porque normalmente são decks que usam pouquíssimos monstros. Tipo, o Eldritch pode usar, porque ele só usa as Traps ou o Golden Lord, né? No caso de uma TCBO estiver ativa. Você vai encontrar em decks o Prankids usava, porque cada criancinha tinha um tipo diferente. Aqua, Pyro, Rock, aí ele podia usar também. Mas são bem menos decks que usam TCBO. E a Gozen é no atributo, mesma ideia. Se o seu deck tem um único tipo, um único atributo no caso, e você pode se beneficiar, por exemplo, o deck de Shark usa, que é todos os monstros são água, você pode se beneficiar da Gozen, use-a. Mas você tem que lembrar que ela tem que entrar contra o oponente que você se beneficia. Por exemplo, teve uma partida que eu peguei um Sky e eu achava jogar contra o Sky muito difícil. Só que quando eu comecei a fazer o meu side no pós-game, né, no pós-game 1, eu ia começar, eu pensei, caraca, o Gozen Match é boa contra o Sky, porque cada link tem um atributo diferente. Eu falei, assim que ele descer o primeiro monstro, que é Trevas, ele não vai conseguir fazer link nenhum. Porque o único link de Trevas, se não me engano, é o link 2, a Zik. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. A Zik é a única de Trevas, então o cara fica locado. E aí quando... E deu certo, eu dei a Gozen, aí quando o cara deu o Normal Summon Ray, flipei a Gozen. O cara ficou locado, não conseguiu jogar. Foi tipo super tranquilo. Nunca tinha pensado nisso e na hora foi uma ideia incrível e me ajudou muito. Bom, dito isso, os três principais, as três melhores cartas aqui de Floodgates mais conhecidas. Agora a gente vai entrar aqui no submundo das Floodgates. Essas duas aqui ficaram mais conhecidas agora, que elas tomaram reprint, né? Tipo, cartas mais antigas, elas são conhecidas por novos jogadores em caso de reprint, elas são bem antigas. E aqui a ideia delas é negar dois tipos de atributos diferentes. Essa daqui nega todos os monstros que sejam Dark no campo ou no cemitério. E essa daqui, todos os monstros que sejam Dark, que sejam Light no campo ou no cemitério. Simples, cara. É orientado. Esse tipo de side aqui a gente já está entrando no lado do side orientado. Se você vai jogar contra um determinado tipo de deck, esse é o side. Isso daqui foi usado muito contra Tiara Lamed, que ativava os efeitos dos monstros no cemitério para fazer fusão. Então aqui também nega no cemitério. É bom. Mas esse é o exemplo. Por exemplo, você vai pegar, sei lá, você vai pegar algum deck tipo um BA, exemplo pra caralho, tá? Tipo do local mesmo. Você vai pegar e jogar contra um BA. Olha, essa carta é boa pra caraca. Ela vai pegar bem contra. ABC, tá ligado? Que tem um monte de luz. Essa carta é legal. Cyber Dragon, legal.
mas são cartas mais específicas. Elas são um tanto até que baratas. Essas daqui eu não falei o valor delas, mas se não me engano elas são um pouco carinhas. Tipo, acho que a TCBO é mais barata pelo número de reprints que ela teve recente. Mas eu acho que essas duas aqui estão no campo de R$10 cada uma, tipo, a unidade, né? Trio, 30. Mas nesse caso são cartas mais específicas, você não precisa necessariamente usá-las, como eu disse, só se o seu deck se beneficiar muito do uso dessas cartas. E se você sabe que os seus oponentes vão se lascar, né, pelo uso dessas cartas. Nesse caso aqui é a mesma coisa, só que é um site mais acessível, porém bem mais orientado. Se você sabe que na sua local tem alguém que vai se ferrar pelo uso dessas cartas aqui, use-as. A mesma coisa são as próximas, que essas aqui já são mais específicas ainda. Mind Drain, você paga 1000 de vida para ativar, é a mesma coisa que a Skill Drain, né? Tipo, é um padrão aí desse maluco do Dark Ruler se ferrando. Você paga 1000 de vida e nenhum jogador pode ativar efeitos na mão. Você deve estar pensando, nossa, muito bom contra Hand Trap. Cara, daqui que você consiga ativar essa carta, o cara já jogou de Hand Trap em você. Se você deu tempo de ativar antes de jogar de Hand Trap, você não precisa disso, porque o seu deck não é de combo. O seu deck é lento o suficiente para você setar isso, passar pro cara flipar, voltar para você e você querer jogar sem tomar Hand Trap. Então, para que essa carta serve? Ela já é mais orientada para decks que você sabe que vão ativar efeitos na mão. Por exemplo, VW. Eu não tenho certeza se o Splice ele ativa. Splice não. Vou botar aí, não seja. Splice. Aqui achei. Tem que escrever não. Não, que as pessoas são descartas para a hand. Não, parece que é inerente. É inerente, então pega. Mas no caso do VW pega. Alguns outros decks também tem cartas que ativam na mão. Sei lá, não tô lembrado. Ativa EV não. Essa carta pega eles. Tipo, vai ser uma boa carta contra essas pessoas, mas tipo, tá vendo? É muito específico. Só vale a pena se, por exemplo, tem um VW na sua local que tá te oprimindo, que tá oprimindo geral. Você precisa ganhar desse cara quando você joga contra ele e tá muito difícil. Aí, mano, Mind Drain no side vai contra o VW, tá ligado? Show de bola. Inclusive, eu vou dar um bom exemplo aqui que foi a máscara da restrição que eu usei, me garantiu um top na local contra Flanderise, porque ela não deixa tributar cartas, então o Flanderise não podia jogar, mano, porque tudo deles é tributo, tá ligado? Eles davam no nosso som, só que sem os tributos eles não chegavam nas jogadas. Então, tipo, máscara da restrição foi meu side. Eu cheguei, pum, flipei máscara da restrição, o cara ficou dando no nosso som e não conseguiu jogar. E aí eu ganhei só por causa do side, tá ligado? Tipo, se ele tivesse um Spectrum Removal, podia ajudar ele, mas meu site foi muito orientado a ganhar de Flanderise, porque tipo, tinha 2 na local e era o melhor deck da local. Enfim, um exemplo de side específico que pode te salvar contra aquele carinha que tá te ganhando. Royal Prison. Nenhum jogador pode despeçar um monstro do cemitério. Mesma ideia. Mano, PK... sei lá, Dark World, da especiação de monstros do cemitério, enfim. Boa carta, baratíssima, inclusive, baratíssima também, eu esqueci de comentar, essa carta deve ser menos de R$1, essa daqui deve ser menos de R$1, essa daqui é um pouco difícil de achar, ela é um pouco antiga, então é um pouco dificinha de achar, mas, bom, se você achar ou se você quiser muito, vou até dar uma pesquisada aqui, se você quiser. Aqui, ó, 3 unidades por 1,50 na DMG, melhor loja. Foda-se, me patrocina, mano. É isso, acho que
que elas são pica. É Mistake. Nenhum jogador pode adicionar cartas do deck pra mão. Cara, eu tô sentindo que esse vídeo vai ter que ter parte 2, porque eu já tô uns bons minutos aqui falando e eu ainda tô aqui, tá ligado? Talvez até parte 3, mano. Ai, tá bom, vamos ver. Nenhum jogador pode adicionar cartas do deck pra mão. Cara, tipo assim, é um draw, tá ligado? Os dois, mas é um draw bom. Tipo, não que o draw seja ruim, né? Na verdade, o draw é muito melhor que isso aqui, porque você não se ferra no uso da draw, mas é aquela carta que, tipo, você sabe que você vai pegar um deck que o core do deck é adicionar a carta do deck pra mão, essa é a carta, né? Porque, sei lá, você joga contra deck de ritual, que adiciona muita carta do deck pra mão, né? Decks assim, tá ligado? Que vale a pena usar um draw contra. A diferença é que o draw é, tipo, R$15. A Mistake deve ser, tipo, sei lá, 2. R$1,78, R$2,69. É isso. Essa é a diferença. Tipo, isso daqui, enquanto você não tem condições de ter um trio de draw, é uma carta, velho. Só que a diferença é que o draw ele funciona quando você vai no segundo. Isso daqui é quando você vai primeiro. Então, tipo, tem um malefício aí, né? Mas ainda é uma boa carta. Ainda recomendo o uso. Inclusive eu uso de vez em quando, né? Tipo, depende um pouco de quem eu tô querendo jogar contra, mas é uma boa carta. E Curse of Darkness também é uma carta bacana. Pouca gente conhece, menos ainda usa. Efeito. Toda vez que uma spell card for ativada, o dono toma 1000 de dano. É só isso. É só isso. Por que ela é boa? Pra você ir no game 3, quando o tempo é um fator decisivo, e aí você flipar isso aqui no turno do cara, ele vai ter que tomar cuidado, porque cada spell vai diminuir 1000 de vida dele e ele vai estar com tipo um relógio na cabeça dele, tá ligado? Tipo, caraca, mano, cada spell aqui vai estar me atrapalhando de ganhar no tempo. E se você usa deck de trap, se você usa deck de trap é uma boa carta, porque dificilmente você vai precisar ativar uma spell e praticamente todos os decks ativam spells. Então é muito fácil você encontrar um deck que isso daqui é viável, e inclusive viável de main deck. Tipo, eu tô pra usar essa carta de main deck em um projeto aí que eu vou montar em breve, um deck de trap. Eu gosto bastante de deck de trap, então traps pra mim são cartas excelentes, tanto de side quanto de main, e me ajudam muito a topar, normalmente. Mas pra esse vídeo não ficar gigante, eu já vou pular pra outro tópico aqui. Acho que ficou claro que como Floodgates são boas de side, porque elas ajudam muito a ganhar, afinal de contas tem decks que tipo, simplesmente não conseguem jogar depois que você flipa um Floodgate. Só que elas são bem específicas e use com sabedoria, basicamente isso.